É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Eu estava ali pensando que Poá é uma igreja que já considero como minha também, né? Nesse sentido. Geralmente, quando eu vou pregar em outras igrejas, não conheço os irmãos. Então, a sensação aqui ela é diferente, porque eu posso olhar para algumas fisionomias e me lembrar. E olha que eu sou ruim para isso, eu sou péssimo para... Eu sempre digo que a minha memória é como uma panela furada, você só consegue colocar as coisas em cima quando embaixo perde alguma coisa. Deve ser, dizem que é a idade, mas se a idade começa aos 16, 15 anos, então é a idade, né? Um problema que eu sempre tenho carregado. Eu quero trazer o abraço também da primeira igreja presbiteriana lá de Roraima. Quero trazer também o abraço de Oreb e Simone. Eles lamentaram muito não estar aqui. Eles disseram que agora estão casando um filho, os 2 filhos, na verdade, esse ano. Eles estão bem, como se diz no Norte e Nordeste, estão bem aperreados nessa empreitada, mas eles mandam um grande abraço para os irmãos, mandam lembranças a todos, dizendo que também sentem muitas saudades. Portanto, é uma alegria e é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Bem, estes dias nós vamos discutir sobre um tema que traz 2 realidades dentro da igreja. A primeira realidade é o fato de que se torna um assunto corriqueiro, porque falar sobre família é falar sobre o nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos do porvir, quando nós falamos da vida que teremos no futuro com o Senhor, se torna algo presente e ao mesmo tempo ausente. É o já e o ainda não. Porque nós podemos vivenciar esse dia glorioso, principalmente no momento do culto. O culto é um momento em que nós, de forma imperfeita, nós tentamos vivenciar um pouco do que será esse grande Shabat, esse grande descanso, esse grande dia do Senhor, que terá a duração da própria eternidade. Quando estivermos com Ele ali, adorando a Cristo, centralizando toda a nossa adoração em Cristo e o próprio Cristo remetendo esta adoração ao Pai. Então é uma coisa que vai acontecer, a gente precisa aprender, são mistérios revelados pelo Evangelho. Mas falar sobre família é falar do dia a dia, é falar do meu cotidiano, é falar daquilo que eu vivi hoje, vou viver amanhã, vivi os últimos anos. Portanto, torna-se um assunto que, por um lado, é vivenciado. É vivenciado, porque aqui ou eu sou esposo, ou sou esposa, ou sou filho, ou sou neto, ou sou avô. Então, nós temos esse convívio em família. Ao mesmo tempo, nós lidamos com esse assunto sobre família, como algo extremamente desconhecido na igreja. E nós lidamos com esse assunto, ele se torna, melhor dizendo, desconhecido da igreja, porque nós nos afastamos dos princípios das Escrituras Sagradas. Nós nos afastamos do modelo de Deus. E nós cedemos ao modelo que é colocado pelo mundo. Talvez um exemplo prático disso seria nós falarmos sobre a preparação para o casamento. Vamos falar desse tema, como introdução. Quando a gente fala sobre preparação para o casamento, nós estamos falando hoje do que convencionalmente se chama de namoro, não é isso? Então, antes de casar, tem que namorar e tem que noivar. Ok. O princípio da corte, o princípio de conhecer os pais, de conhecer o futuro cônjuge, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas nós perdemos muitos elementos que hoje, às vezes, se tornam um escândalo para a igreja. Por exemplo, quando a gente afirma que os pais devem ativamente participar na escolha do cônjuge do seu filho. Isso hoje é um escândalo. Não, de jeito nenhum.
Isso é uma escolha do filho, é uma escolha minha. Meu pai não tem nada a ver com isso, minha mãe não tem nada a ver com isso. No sentido de que, por exemplo, um jovem, ele deseja se casar com uma outra pessoa e os pais chegam e falam, não, meu filho, esse aí não. Nós vamos dar as razões. Por esta razão, isso não pode acontecer. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou então, por exemplo, quando se está namorando. Então, se eu estou namorando, eu tenho direito a dar algumas beijocas na minha namorada, a ter algum tipo de relacionamento, algum tipo de intimidade no namoro. E eu sempre, por onde eu ando, quando eu falo para jovens e falo sobre esse tema, eu percebo como eu sou execrado, como alguns jovens dizem, eu não tenho mais nada que ouvir desse pastor. Porque, de forma prática, eu digo que o beijo na boca é um pecado grave no namoro. E aí, caramba, não é? Esse pastor é muito fundamentalista, é muito atrasado, isso é um absurdo, isso não compete. E eu me lembro que uma cunhada minha, que é esposa de pastor há muitos anos, quando ela me viu falando sobre isto, ela me questionou, disse assim, olha, você tá doido, isso é doideira, isso é loucura, você falar essas coisas, para com isso, não fica falando essas coisas não, né? Traz confusão, não tem nada a ver. E aí eu me lembro que eu falei para ela, olha, eu posso fazer um teste com você? Pode. Você me diga uma coisa, você tem a sua intimidade com seu marido, não tem? Tenho. Então essa intimidade começa quando? Você faz assim? Agora. Não. Não existe o que nós chamamos de preliminares? Existe. E o que são as preliminares? Não me responda. Só pense. É com base nisso que eu digo. Depois de ela matutar, ela veio, pediu perdão. Alfredo, me perdoa. Você agora tem uma defensora ferrenha junto com você nessa empreitada. Então eu estou mostrando aqui que os valores do mundo, que são pecaminosos, que são destrutivos, que tendem a nos levar à destruição, eles começam a fazer parte do métier do crente, eles começam a fazer parte do hábito dos crentes, e nós não damos conta, não atentamos para isso. Por isso que família, se por um lado é um assunto tão corriqueiro, tão tranquilo, por outro, ele se torna um assunto muito complicado. E talvez a gente vá ver isso amanhã. Talvez os assuntos amanhã, falando sobre autoridade masculina, o papel do marido, o papel da esposa, criação de filhos, talvez isso vá trazer muitos embates com relação a isso, e a gente deve sim discutir essas questões à luz da palavra de Deus. E não é diferente disso do tema que nós vamos tratar hoje, porque hoje nós vamos tratar sobre a intimidade do casal. Nós vamos tratar hoje sobre sexualidade. E como é que nós devemos encarar isso no casamento? Qual é o lugar da intimidade? Qual é o lugar da sexualidade dentro do casamento? E quando nós tratamos sobre isso, a gente precisa, na introdução, pensar naquilo que eu considero como os dois extremos que temos quanto a esse assunto. Eu creio que nós vivenciamos dois extremos que não possuem nenhum respaldo nas Escrituras. Talvez o primeiro seria a ideia de que a castidade, ou você praticar o celibato, ou a misoginia, alguma coisa nesse sentido, de você dizer a união sexual, a prática sexual em si, ela traz uma mancha do pecado, é uma coisa pecaminosa. É algo que nós somos obrigados a conviver, porque afinal de contas temos que procriar, e para procriar então nós precisamos conviver com isto. É interessante que as Escrituras elas já condenam esse tipo de visão. Se nós olharmos, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 4, ali de 1 a 5, o apóstolo Paulo ele vai tratar exatamente sobre isso. E no verso 5 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem concebidos, com ações de graças pelos fiéis,
e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, qual é o primeiro extremo que nós temos com relação à sexualidade? É essa ideia de que o sexo é uma coisa em si ruim, é algo mundano, é algo infernal, é algo que não deve estar entre os crentes. Então, um crente verdadeiro, ele não pode de forma nenhuma se entregar a essas questões. Então, nesse sentido, as pessoas elas começam a vivenciar essa questão, né, de que quanto menos sexo, mais santo ele é. Por outro lado, nós temos o extremo oposto. E o extremo oposto é quando o sexo se torna um instrumento de pecado, um instrumento de idolatria. E talvez este seja o grande desafio que nós temos. Nós vivemos hoje, por exemplo, a realidade de homens casados, homens que possuem a esposa, mas que são escravos da pornografia, por exemplo. A pornografia tem destruído o coração de homens, de mulheres, solteiros, casados, quando o sexo se torna um fim em si mesmo. Esse aqui é o grande problema. É quando eu não tenho uma visão bíblica do significado deste ato. E aí então ele se torna algo extremamente egoísta. É o prazer pelo prazer. É um tipo de hedonismo. Aliás, não, é um hedonismo exagerado. Hedonismo é aquela corrente filosófica que diz que o homem deve viver apenas para o prazer. Ele deve buscar o prazer em tudo que ele faz. Ele deve trazer as sensações prazerosas para o seu corpo. E aí as pessoas olham para a sexualidade dessa maneira, como algo que vai trazer para mim essa concepção de que o sexo, na verdade, é para o meu prazer. É por isso que, muitas vezes, esta visão tem separado casais. Então, um cônjuge olha para o seu cônjuge e diz assim, não tenho mais nenhum prazer com ela, não tenho mais nenhum prazer com ele, por N razões, não dá mais. E de fato nós temos, como seres humanos pecadores, nós temos essa visão porque nós temos também essa visão egoísta do sexo como um fim em si mesmo. O sexo tem que ser para o meu prazer. Então eu tenho que desejar fortemente e isso tem que causar em mim sensações fortíssimas. Então aí o sexo passou a ser um ídolo, passou a ser um Deus. Ele passou a concorrer com a santidade, com a presença e com a glória de Cristo. E não se enganem, meus irmãos, minhas irmãs, casados, solteiros aqui presentes, jovens, adultos, não se enganem. Porque essa área tem sido uma das maiores responsáveis da separação que ocorre no casamento. É responsável pelo divórcio. É esse egoísmo da sexualidade. Essa sexualidade irresponsável, essa sexualidade como um fim em si mesmo, essa sexualidade que leva a um egoísmo absoluto. Por isso que nesse sentido a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela coloca a sexualidade no seu devido lugar. E coloca a sexualidade não só nesse patamar de prazer, porque isso foi criado por Deus, Paulo fala isso lá em 1 Timóteo, foi criado por Deus, deve ser recebido com ações de graças. E é interessante porque a palavra de Deus trata esse assunto e não fica desconcertada. Por exemplo, quando nós vamos lá para Cantares, nós vamos ver alguns textos que tratam sobre isso, como por exemplo, Cantares 4, de 3 a 5, diz assim: os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela
que se apacentam entre os lírios. Então é o marido olhando para os seios da sua esposa, os seios desnudos, e dizendo: aí está a fonte, é uma fonte de prazer, é a fonte da alegria. Quando nós olhamos, por exemplo, os versos de 10 a 12, diz: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Isso é uma linguagem extremamente romântica. Embora saibamos que Cantares também é uma tipologia de Cristo, Cristo e a igreja, não há nenhuma dúvida quanto a isso, porque todo o Velho Testamento aponta para Cristo, mas no sentido horizontal, no sentido da nossa vivência, está aqui o que as Escrituras elas dizem. E ainda Cantares, por exemplo, quando nós olhamos, vamos lá para o capítulo 7, diz: que formosos são os teus passos dados de sandália, ó filho do príncipe. Olha só o que dizem as Escrituras. Isso é palavra de Deus. Isso é tão palavra de Deus quanto João 3,16. Isso é tão palavra de Deus quanto o livro de Isaías. Isso é tão palavra de Deus quanto Gênesis, quanto a Apocalipse. E aí diz assim a palavra de Deus: os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus lábios são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças, com formosa e com aprazíveis és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os meus lábios e dentes. Oh, que coisa, não é? Isso é Escritura. Por mais que algumas pessoas digam: pastor Alfredo, você não deveria estar lendo isso na frente das crianças, por exemplo. Não. Nós precisamos entender o que as Escrituras falam sobre esse tema. E crianças, jovens e adultos têm o direito de sabê-lo. Obviamente pela orientação que vem dos pais e a orientação que vem das Escrituras. É por isso que Provérbios, Salomão, quando ele fala de uma das armas que Deus tem colocado contra o adultério, lá em Provérbios 5, de 15 a 21, ele diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Viu o que Salomão está orientando aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Que a intimidade do casal deve ser embriagante, deve ser algo que nos leva a sensações prazerosas. É isso que está dizendo. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele condena todas as suas veredas. Então, quando nós olhamos para a intimidade, quando nós olhamos para a sexualidade no casamento, o Senhor Deus não nega aquilo que Ele criou. Porque quem concedeu o prazer sexual para os seres humanos? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre seres humanos e o restante dos animais. E é claro que isso é mais uma das bilhões de provas que o evolucionismo, além de ser
não ser ciência, e sim uma filosofia. Domingo de manhã, se der, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas é absolutamente mentiroso. Porque quando nós olhamos para a natureza, a procriação ela se dá por um imperativo, que nós chamamos de cio. É um cheiro característico que é lançado, e isso é uma voz de comando, que vem da própria providência do Senhor, da maneira como Deus criou. Então, aí os animais procriam. O homem não. O homem ele não vem por esse meio. O homem vem pelo prazer. O casamento e a procriação entre seres humanos, que são imagem e semelhança de Deus, vem por uma intimidade prazerosa. E as Escrituras, elas não negam isso. É por isso que, ao olharmos essa questão da sexualidade, a gente precisa entender que essa sexualidade não é negada pelo Senhor Deus. Ele não criou sensações para depois negá-las, dizendo, vocês se casam, mas não façam isso, porque só, como a Igreja Católica, sobretudo, afirmava na Idade Média, é só para procriar mesmo, é uma coisa rápida, uma coisa... Não, as Escrituras, elas nos mostram que não é assim, que o Senhor Deus não nega aquilo que criou com relação à intimidade do casal. Por outro lado, a gente precisa entender que a sexualidade ela precisa ser vivida dentro da santidade, como as Escrituras dizem, leito ou cama sem mácula, sem nenhum pecado. E como é que esse relacionamento se torna sem pecado? Quando ele não é nem adultério e nem fornicação. E aí eu volto a trazer o assunto que muitos jovens e adolescentes querem comer o meu fígado. É por isso que o beijo na boca no namoro é pecado. Porque ele te induz, ele prepara o seu corpo para algo que você tem, ou você para, ou então a coisa vai se tornar muito mais complicada. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse ato de beijar na boca faz parte dessa intimidade do casal, e quando nós abrimos mão e utilizamos essa parte de um corpo que não me pertence, porque o corpo só passa a me pertencer quando eu me caso, e eu utilizo essa parte do corpo do outro para trazer sensações a mim que me remetem à intimidade, à sexualidade, algo que eu também não posso fazer, isso se tornou uma sexualidade pecaminosa, isso se tornou fornicação. E só para que os irmãos entendam o meu argumento, o Senhor Jesus, ele foi muito mais radical do que isso. Porque o Senhor Jesus diz assim, vocês têm ouvido até agora o seguinte, né? Quem se deitar contra a mulher, adulterou. Eu digo uma coisa para vocês, o quê? Pensar. Então, se pensar me leva à fornicação ou ao adultério, é por isso que aqui está, porque algumas pessoas dizem assim, mas não tem na Bíblia, o fato, por exemplo, você ver imagens eróticas e tal, não tem, claro que tem, está aqui, o fato de você pensar, você já cometeu aquele pecado. Então é por isso que nós precisamos entender o lugar dessa sexualidade, que deve ser num leito sem mácula. A pureza surge aí. O problema é que a banalização da sexualidade vem pelos valores do mundo, começa no namoro. Isso é que é triste. É por isso que eu digo para os meus filhos, eu tenho um rapaz, vai fazer 18 anos, nossa, como eu estou velho, e uma moça que vai fazer 16. Um dia desse nasceram, tá um pequenininho. E eu digo a eles, o corpo de vocês e o corpo da sua futura namorada não pertencem um ao outro. Namoro é para conversar, para orar, preferencialmente na presença dos pais. Vai namorar? Vou. Senta papai, mamãe, a namorada e o camarada. E vão conversar. Por que tem que ser em secreto? Por que tem que ser íntimo? Se não cabe essa intimidade. Viram como a nossa mentalidade ela é chocada por princípios das Escrituras, mas que o mundo está gritando e dizendo isso é loucura, não é assim não. Namoro é uma pré-sexualidade que tem que acontecer, tem que deixar os dois sozinhos mesmo, para estar ali e tal, aquela coisa toda. Percebem como esse assunto se torna um assunto que choca? E aí as pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Eu tenho colegas pastores
dos quais inclusive respeito, mas que dizem isso. Essa é radical demais, rapaz. Que conversa é essa? Tá bom. Então, vamos pegar os princípios, todos os princípios que as Escrituras trazem do leito sem mácula e ver se elas não se aplicariam a estas práticas pré-nupciais no namoro. Porque quer namorar? Tranquilo, mas sem contato físico. Porque não é casamento. Eu não posso usufruir, eu não posso ter sensações no corpo do outro, se aquele corpo não me pertence. Aqueles lábios não me pertencem, aquela língua não me pertence, aqueles dentes não me pertencem. Eu não posso fazer isso. É por isso que essa área é complicada. É por isso que essa área é banalizada. É por isso que essa área é complexa. E é por isso que nós muitas vezes, ao longo da nossa jornada, nós erramos. Por conta disso. Precisamos entender que a intimidade no casamento, que se estabelece num leito sem mácula, não pode apontar nem para o adultério, estou casado, mas uma terceira pessoa estranha entra nessa intimidade, ou fornicação, eu não sou casado, não sou proprietário de nenhum corpo, meu corpo não é propriedade de ninguém, a não ser, obviamente, do próprio Cristo, e nesse sentido, eu me entrego ao pecado. E eu sei que isso é algo bastante difícil, às vezes, de se ouvir, mas não dá para falar sobre intimidade e sexualidade sem tocar nesse ponto, sem refletirmos sobre isto. E eu quero trazer essa palavra inicial não apenas para os pais, mas eu quero trazer também para você, jovem, que é solteiro. Você está namorando? Como tem sido esse namoro? Esse namoro tem sido muito mais um cortejar? Você vai lá, amor, estou indo na sua casa hoje. Não, hoje não dá, por quê? Meus pais não estão. Ah, então tá bom. Quando é que seus pais estão? Nós estão terça-feira. Então terça-feira eu estou indo aí. Chega lá, um sogrão, tudo bem? Sogra, tudo bem? Sentam todos na sala e começam a conversar. Qual é o problema? O que nessa discussão existe de tão íntimo que os pais não possam ouvir? Mas, enfim, esses valores são valores que se tornam para nós um absurdo. Parece um dinossauro, né? Já viram um dinossauro andando numa cristaleira, né? Você tem um lugar cheio de cristais e um dinossauro andando. A sensação é esta. Quando, na verdade, nós precisamos voltar aos princípios das Escrituras e entender onde começa o problema. Como eu disse lá no início, a sexualidade talvez seja uma das maiores responsáveis para a frustração no casamento. E isso começa com o namoro. Porque o padrão não é bíblico. O padrão é do mundo. Nesse sentido, nós precisamos entender que esta intimidade, e agora sim, falando sobre essa intimidade no casal, dentro do casamento, ela se insere no propósito divino para o casamento. E onde é que nós temos a instituição do casamento? Todo mundo sabe disso. É em Gênesis capítulo 2, de 21 a 25. Abra lá as Escrituras, por favor. Gênesis 2, de 21 a 25, é um texto muito conhecido e diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele se adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que temos aqui é o momento em que Deus cria a mulher. E é interessante porque a mulher ela é criada do homem. Então, o primeiro nascimento que nós temos é a mulher do homem. E é o único também. Porque depois o Senhor Deus mostra que a mulher seria responsável por
para que os filhos viessem à terra. Interessante perceber que antes disso, Deus diz assim ao homem: dê nome a todos os animais. Então o homem sentou, porque era o mandato cultural, ele deveria cuidar do jardim, trabalhar para cuidar do jardim, da criação do Senhor, os animais passando, e ele então dizendo: esse aí vai se chamar macaco, esse aí vai se chamar leão, esse aí vai... E ele foi dando os nomes na linguagem lá do Éden, que nós não sabemos qual é, talvez até já tenha se perdido, mas ele está lá dando nome a esses animais. E o Senhor Deus, na sua sabedoria, fez isso justamente para que o homem olhasse para toda a natureza, sobretudo os mamíferos, e não visse ali uma que lhe fosse idônea, uma que lhe fosse semelhante, uma que pudesse ser auxiliadora. Nesse sentimento, então, de necessidade, quando o homem sente necessidade para o casamento, o Senhor Deus, então, elabora o que nós vimos aqui. Faz o homem dar a primeira anestesia. Eu uma vez preguei no culto de formandos em medicina, e eu achei tão bonito quando um rapaz se levantou e eu disse: olha, na verdade não era um culto, era desculpe, me estressei mal, mas era um evento onde eu pude pregar. Depois passamos a palavra para esse rapaz, e ele disse: olha, eu quero dizer que a minha inspiração é para o médico dos médicos. Até aí, tudo bem, isso porque nós vamos perceber que a primeira cirurgia foi feita pelo Senhor. Aí ele narrou aqui Gênesis 2. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Aí ele começou. O Senhor Deus foi anestesista, fez dormir, abriu, depois fechou tudo com muita perfeição. E aí nós percebemos então o Senhor Deus tirando uma parte do homem e aí fazendo então a mulher. E aí o homem, quando contempla a mulher, ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. A tradução aqui é muito boa, porque o que ele está dizendo é: ela é varoa, porque saiu do varão. Se olhássemos para a expressão em hebraico, ele disse: ela vai se chamar Ishá, porque foi tomada do Ish. Então é essa o jogo de palavras, esse é o paralelismo. Então, varoa, porque veio do varão. Aí então vem o princípio geral de Deus para o casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E nós encontramos aqui então 3 princípios para o casamento. O primeiro é o da exclusividade. Por isso deixa homem pai e mãe. E aqui já aponta para a liderança masculina. Veja que aqui está falando que é o homem. Não diz assim: a mulher também deixa pai e mãe, né? O homem. Porque a ideia é que o homem está aqui debaixo da autoridade dos seus pais e agora ele deixa essa autoridade para se tornar autoridade sobre a vida da sua esposa. E essa esposa então passa a ser exclusiva. Então é ela, não mais os pais. Eu tenho visto... eu entendo até a tentativa, existe boa intenção nisso, mas é um pouquinho complicado quando alguns homens dizem assim: não, eu tenho a minha mulher, mas a minha mãe está acima, continua sendo a mulher da minha vida. Meu irmão, é muito complicado isso. Porque é claro que nós temos um mandamento claro, o 5º mandamento é muito claro com relação ao relacionamento que devo ter com os meus pais, com os mais velhos, enfim. Mas o casamento é exclusividade. Eu sempre dou um exemplo horroroso. Eu reconheço que eu tenho que melhorar nesse exemplo, mas eu sempre digo o seguinte: a casa está pegando fogo, está lá sua mãe e sua esposa. Horrível, né? Esse exemplo, quando eu faço isso com os noivos da minha igreja, pastor, e já está famoso, né? Quando eu começo a dizer: não, pastor, a gente já sabe o final, não precisa contar mais não. E aí você chega, tem um bombeiro ferido, que não tem condições de entrar, ele disse: olha, você tem que entrar e salvar. Só que uma está num cômodo e outro no outro. Você só tem tempo para salvar uma delas. Ou você salva a sua mãe, ou você salva a sua esposa. Se esse camarada ele agir conforme o padrão do mundo, ele vai lá e salva a mãe e deixa a esposa morrer. Se ele anda pelos padrões das Escrituras, ele diz: mãe, sinto muito, está acima das minhas forças, mas ele vai salvar a esposa. Exclusividade. E isso precisa estar claro no casamento, porque é exatamente o que o Senhor diz.
O casamento, a porta de entrada do casamento é dizendo isto. É exclusiva, em todos os sentidos. Mas esse casamento também traz a ideia de pactualidade. Ele diz, e se une à sua mulher. Isso é pacto. Isso é aliança. É por isso que o casamento foi instituído por Deus para também ser a visibilidade do relacionamento de Deus com o seu povo. É nesse sentido. Aliás, todo o casamento se dá dessa forma. É por isso que Cristo deve ser exclusivo a nós. E nós, como igreja, somos exclusivos de Cristo. Porque Cristo, ele não tem o mesmo olhar que tem para com a sua noiva, para com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo estão debaixo da ira. Mas os eleitos de Deus estão debaixo do seu amor. Então isso é exclusividade. Ao mesmo tempo, uma pactualidade. E pactualidade é isso, é um acordo, é uma aliança. É por isso que nós temos esse anelzinho aqui no dedo na nossa cultura. E não é à toa que o nome desse anelzinho aqui é aliança. Isso aqui não é para enfeitar, isso aqui não é para evitar outra coisa, senão o fato de que eu tenho, eu Alfredo, eu tenho um pacto profundo. Eu tenho uma aliança profunda com a mulher dos meus amores. É isso que isso significa. Eu sou dela e ela é minha. Eu sou somente dela e ela é somente minha. Eu não vou permitir que nenhuma outra mulher, nenhuma outra estranha entre nesse relacionamento. Esse é o pacto. É assim que se estabelece o pacto. Mas aí nós temos o finalzinho quando diz, por isso deixa homem, pai e mãe, exclusividade, se une à sua mulher, pactualidade, tornando-se os dois uma só carne, intimidade. Então o casamento não é só exclusividade, pactualidade, e você percebe que vão se complementando, mas é também intimidade. Significa dizer que a intimidade que eu tenho com aquela mulher, a intimidade que eu tenho com aquele homem é única. Ninguém mais pode tê-la. E ninguém pode usufruir dessa intimidade, inclusive fora do casamento. Mais uma vez eu me refiro às práticas pré-nupciais, que nós chamamos de namoro e noivado. Mais uma vez eu coloco aqui como argumento. Essa intimidade, ela faz parte desta união. E nós vamos perceber que por isso o casamento como um todo aponta para Cristo e a igreja. E é aí então que nós começamos a ter um desafio, meu irmão e minha irmã, porque nós vamos agora olhar para a sexualidade também como elemento que aponta para Cristo. Eu não posso ter essa prática na minha vida como uma prática isolada, no sentido de que, Senhor Jesus, dá um pouquinho de licença, porque agora é um momento só nosso, então, depois... Não existe isso. É um leito sem mácula. É um leito que, na sua intimidade profunda, única, indelével, uma intimidade que não se apaga, uma intimidade que é absolutamente exclusiva, aponta para Cristo. Portanto, eu preciso entender que a sexualidade lícita no casamento não é apenas para a glória de Cristo, mas também aponta para Cristo. Porque se eu não tiver essa visão, obviamente, meu irmão, nós vamos cair no erro de olhar para a sexualidade apenas como um momento de prazer. E quando isso não acontece mais, quando, por exemplo, o meu marido fica tetraplégico, quando a minha esposa desenvolve uma doença irreversível, aí eu digo, está difícil. Então eu serei egoísta. Eu direi que não dá para continuar, como se a sexualidade fosse o casamento como um todo. E não é. O que é o casamento como um todo é a glória de Cristo. E a Ele devo glorificar. Nesse momento de profunda intimidade com a minha esposa, usufruindo das sensações que Deus criou para que tivéssemos. Este prazer, esta alegria que só existe na intimidade do casal. Isso também deve apontar para Cristo e a igreja. E eu falo isso sem nenhum constrangimento. E enquanto nós não desenvolvermos esta visão, certamente
corremos o risco de afundar o nosso casamento por uma visão mundana da sexualidade. E aí, para a gente ter ideia de como isso funciona, de como isso deve se estabelecer no nosso cotidiano, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ver o que Paulo tem a dizer lá em 1 Coríntios. E esse é o último texto que nós vamos tratar nessa noite. Antes de eu receber aqui, eu espero receber um bombardeio de perguntas. Eu espero sinceramente, meus irmãos, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isto. Primeiros Coríntios capítulo 7. A partir do verso 1, diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. É muito interessante, amados, quando nós olhamos para essa expressão do apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui, na prática, ele vai trazer no cotidiano, na aplicação. E aqui nós temos talvez a aplicação mais explícita, mais clara, mais direta da sexualidade entre duas pessoas. E é interessante que Paulo escreve isso porque ele está respondendo a uma pergunta. E a gente pode ver essa pergunta na afirmação que ele faz quando diz: é bom que o homem não toque em mulher. E nesse sentido a gente fica a pensar, o que Paulo na verdade está dizendo com isto? Então, em primeiro lugar, Paulo não está aqui afirmando uma discordância com relação ao casamento. Por isso ele deixa muito claro, né? Não é mandamento, é uma concessão. Eu acho que é melhor, para que se evitem os problemas, que fique solteiro. E é claro que nesse sentido, o apóstolo Paulo nos mostra claramente que tudo isso depende do dom, ou de algum tipo de capacitação que Deus concede. Então eu quero crer que o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, e estar solteiro para o resto da vida é estar livre. É isso que ele está dizendo. Livre em que sentido? É claro que Paulo ele está falando a partir da sua própria experiência, a partir da sua própria vida. Porque quando nós casamos, é isso que Paulo está dizendo: eu não me pertenço mais. Quando eu estou solteiro, eu me pertenço. Então eu estou solteiro, eu estou aqui com o Eliomar, e daqui eu vou lá para, vou lá para Campinas, e vou mesmo, né, semana que vem, eu vou lá para Campinas, de Campinas eu vou para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vou para Vitória, e eu fico perambulando pelo mundo, pregando o Evangelho com toda tranquilidade. Mas Alfredo não pode mais fazer isso, e não deve fazer isso, porque eu tenho Sandra, que é a minha esposa, eu tenho João e Ana, que são meus filhos, e eu tenho que estar presente, eu tenho obrigações com eles. Então, Paulo não está dizendo que o casamento é um mal necessário, jamais ele diria isso, porque o casamento é algo que vem de Deus. O que Paulo está aqui é respondendo a uma pergunta. Talvez a pergunta tenha sido essa, é uma conjectura. Paulo, casar é coisa ruim, ou ficar solteiro é coisa ruim, estar solteiro é pecado, ou casar é pecado, alguma coisa nesse sentido, ele vai dizer: não, calma, alto lá. E talvez parafraseando, Paulo está dizendo: estar solteiro tem suas vantagens para o ministério, para a glória de Cristo, mas
por causa do coração do homem, por causa do fato de que isso deve ser uma capacitação, uma força vinda do Senhor. Então, nesse sentido, considerando-se o perigo da fornicação e até do próprio adultério, Deus então concedeu o casamento que de fato é uma bênção do Senhor. E esse casamento deve ser, obviamente, como Paulo diz, monogâmico, deve ter a sua mulher e a mulher o seu próprio marido. Então aqui nós temos a chave para entender que o casamento de Deus é entre um homem e uma mulher, e não um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens, como nós temos em determinadas culturas, como a cultura Yanomami, por exemplo, onde nós temos ali mulheres que se casam com mais de um homem. Não, o princípio do Senhor, o que Deus estabeleceu, foi um homem e uma mulher. Aqui está o princípio da monogamia. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo que diz que essa união, e ele está tratando aqui, ele direciona o casamento para a última parte da frase que nós utilizamos em Gênesis, serão os dois uma só carne. Ele já vai para aí, mostrando que a pureza da vida, a pureza que eu devo cultivar nessa área da sexualidade, diz respeito à atitude do meu cônjuge. Pensando de outra forma, e por favor, irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Preste atenção nisso. Paulo, de imediato, ele já traz aqui o altruísmo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu, como responsável, eu como cônjuge, tenho responsabilidades com a minha esposa. E eu tenho que ser instrumento de santidade na vida dela. Eu não posso permitir que a minha atitude seja incentivo a que ela venha pecar, e vice-versa. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que a sexualidade ela precisa ser vivida em toda a sua intensidade, por conta de que é instrumento de Deus. Instrumento de Deus. É a maneira como o Senhor estabeleceu para que tenhamos santidade nesta área. Porque, como eu disse no início, é a área que, diferentemente do restante da natureza, dos animais, é a área que vem pelo olhar, é a área que vem pelo cheiro, é a área que vem pelas sensações que começam com o olhar e com o toque. Eu tenho que ser santo nisto. E é claro que vocês sabem que isso já é uma luta, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque nesse ponto não podemos ser machistas, achar que só o homem, às vezes, olha de forma pecaminosa para o corpo de uma mulher. Se alguém pensa isso aqui, precisa rever seus conceitos aí de sociedade. É tanto homem quanto mulher. E o mundo está aí colocando para cima. Está colocando rapazes, homens, que com o seu corpo estão tentando induzir sua esposa ao pecado. Assim como o mundo também está lançando sobre o seu marido mulheres que usam o seu corpo para fazê-lo pecar. O mundo é assim. Se nós queremos entender isto, é tão simples. Ligue a sua televisão e assista durante 1 hora, no horário da noite. Assista. Ou então pegue um videoclipe de um show qualquer. Assista. Você vai entender o que eu estou dizendo. E o que Paulo está dizendo é a ferramenta de Deus para que possamos proporcionar pureza na vida do meu cônjuge é a sexualidade conforme as Escrituras. É o altruísmo. Eu me dou para alguém que se doa a mim. Não é assim que se estabelece a relação entre Cristo e a igreja? Cristo, para nos conquistar, ele se doou por nós. E nós, então, somos atraídos por esse amor e nos doamos a ele. Vivemos em função dele. E para nós isso é um prazer, porque nós o amamos, porque Cristo é o amado de nossa alma. Cristo é aquele que merece todo o nosso amor, pela obra que ele fez, por aquilo que ele é, por ser o Cristo amado, o Deus encarnado, a expressão exata do Pai, aquele a quem nos encurvamos. E nós já éramos obrigados a fazê-lo, mas ainda assim, o Senhor Deus demonstrou amor por nós em seu Filho, e Cristo demonstrou amor por nós pela sua atitude. É isso, é um doar mútuo.
É isso que Paulo está dizendo. E esse é um instrumento de Deus para que não pequemos nesta área. E aí como é que Paulo desenvolve isto? Em primeiro lugar, no verso 3, quando ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem, ele não pode, e a mulher, não podem sonegar isto. Ou seja, o homem ou a mulher não podem ser sonegadores. Conceder, irmãos, prestem atenção nisso. O verbo conceder, traduzido por conceder, utilizado pelo apóstolo Paulo, significa literalmente pagar uma dívida. É por isso que na sexualidade altruísta, porque na sexualidade egoísta, isso não acontece. Na sexualidade egoísta, bem, o meu cônjuge não dá conta de me estabelecer esse prazer que eu preciso, então eu vou usar outro subterfúgio, vou procurar pessoas estranhas, vou procurar a mídia, vou procurar o computador, então eu vou procurar alguma coisa que venha complementar esse meu prazer. Mas no aspecto bíblico não significa dizer que o cônjuge precisa me doar, eu preciso pagar essa dívida. Eu preciso conceder a ele uma vida de santidade diante do Senhor. Por isso que Paulo usa também a palavra traduzida por devido. Isso significa literalmente uma obrigação. O que nós podemos entender nesta cláusula de Paulo, quando ele fala que nós não podemos ser sonegadores? O que ele está dizendo é que nós temos uma dívida e somos obrigados a pagá-la. É isso que Paulo está dizendo. Porque esta é a equação pela revelação do Pai ao seu apóstolo para mostrar o que significa a intimidade do casamento. Somente assim Cristo será visto na intimidade que eu tenho com a minha esposa. Não apenas será glorificado, mas ele também será visto. E é claro que nesse sentido, nós entendemos que nesse relacionamento de Cristo com a igreja, o próprio Senhor se empenhou na sua palavra para realizar atitudes abençoadoras na nossa vida. É por isso que Deus diz: eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me esquecer. O que foi prometido será cumprido. O que foi falado vai acontecer. Fidelidade. Nós é que somos, infelizmente, infiéis. Nós é que, me permitam a expressão coloquial, nós é que pisamos na bola diante do Senhor. Nós é que constantemente temos que estar diante dele, dizendo: Senhor, me perdoa mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, me perdoa em Cristo. Olha, não olha para mim, olha para a cruz, olha para teu filho. Nós, Senhor Deus, ele mantém a sua palavra. Então, nesse sentido, o Senhor Deus, deixe-me construir uma expressão aqui que não traga nenhum comprometimento teológico, mas o Senhor Deus, ele tem cumprido a obrigação que ele mesmo estabeleceu para si mesmo com relação à igreja. É isso que Paulo está dizendo. E é por essa perspectiva que devemos ver. Porque se nós não olharmos a perspectiva da sexualidade na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, somos mundanos. Por mais bem intencionados que sejamos, por mais romântico que pareçamos ser, nós seremos mundanos. Porque qual é o padrão, meus irmãos, da sexualidade, ou melhor dizendo, desta união íntima? Porque é óbvio que o relacionamento de Cristo com a igreja não pode ser visto como um ato sexual, porque o ato sexual, ele em si, ele existe para a procriação. Por isso que existe essa prática. Mas os princípios encontrados ali são princípios que nós devemos olhar no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por isso Paulo diz: não seja um sonegador. Se você quer proporcionar santidade ao seu cônjuge, não negue, porque é uma dívida que você precisa pagar com ele. Você não se casou com ele, por isso que Paulo diz: olha, está solteiro,
tem o seu lado bom. Você não tem compromisso nenhum. Se Carol, por exemplo, não estivesse casado com o Edu, hoje, sei lá, estaria no Rio, lá com a Simone, passeando, enfim. Edu da mesma forma. Estaria em Nova York, né, Edu? Passeando. Eliomar estaria comendo uma boa buchada lá sozinho no interior, já se preparando para ir para outra cidade e passar meses rodando. É isso que Paulo está dizendo. Mas se eu me caso, eu estabeleci o quê? Uma exclusividade, deixa pai e mãe. Uma pactualidade, se une a sua mulher. E uma intimidade, serão os dois uma só carne. Eu tenho dívida a pagar. Sempre serei devedor. E eu preciso fazer isto. Mas no verso 4, o apóstolo Paulo traz aqui um outro princípio. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Irmãos, essa é uma frase que muita gente finge não entender. Mas as escrituras estão claras. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, a mesma coisa. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, se Paulo diz, por um lado, que eu não posso sonegar, porque o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, no verso 4 ele está dizendo que nós, além de não podermos ser sonegadores, ele está dizendo aqui no verso 4 que nós não podemos ser ladrões. Roubar aquilo que não me pertence. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele usa uma palavra traduzida por autoridade. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Essa palavra, ela traz a ideia de autoridade, que significa ser dono. Quando nós nos casamos, se tornar uma só carne, significa dizer que eu não sou mais dono do meu corpo, eu sou dono do corpo dela. Ela não é mais dona do seu próprio corpo, ela é dona do meu corpo. E aí você deve pensar o seguinte: nossa, cria uma confusão, as coisas se misturam muito. Mas é para misturar mesmo. É isso que significa intimidade, é isso que significa uma só carne. Então, se tornar uma só carne, o que é? É você talvez colocar duas coisas juntas? Não. Se tornar uma só carne não é você misturar água com óleo. Se tornar uma só carne é você misturar café com leite. Tem como você identificar o café ali? Tem. O leite também. Mas também não. Porque formam uma única coisa pela mistura. Por isso eu não posso ser ladrão, eu não posso roubar. O meu corpo pertence à minha esposa. O corpo da minha esposa me pertence. Por isso eu devo fazer a seguinte pergunta: quem é dono do nosso corpo? E aí é claro que eu preciso dizer algo aqui aos irmãos, né? Antes que alguns fiquem animados. Não significa monopólio. Eu não tenho o direito de monopolizar o corpo do meu cônjuge. O que é monopolizar? Mono já diz, né? É você ter apenas a sua perspectiva. Então, é quando eu trato o corpo do meu cônjuge como objeto. Isso é monopolizar. Eu posso monopolizar o meu carro. Ele vai para onde eu quiser. Eu posso monopolizar o canal da minha televisão. Vai estar onde eu desejo. Eu posso monopolizar muitas coisas, mas o meu cônjuge não. O que Paulo está falando aqui não é de monopólio. Ele está falando aqui de reciprocidade. Essa é a bênção da intimidade sexual no casal. É quando se torna recíproco. É quando eu me dou e o que eu tenho de lá é uma doação. E é por isso que a palavra tornar-se uma só carne dá exatamente essa ideia. Por isso, quando eu não concedo, sonego aquilo que é devido ao meu cônjuge, eu estou me tornando um ladrão. E, meus irmãos, essa palavra ladrão aqui não é figura de linguagem não, viu? É ladrão mesmo. É que nem o cara que te para no meio da rua e diz assim: perdeu.
No Rio fala assim, né? Não sei como é que os paulistas falam, mas perdeu. Para passar carteira, passa, senão eu vou te matar. É isso, roubar, não pertence a ele. É ser um sequestrador. É tomar alguém que não lhe pertence, tirar alguém de alguém que não lhe pertence. É o mesmo sentido. O corpo não é mais meu. Por isso, volto a dizer, Paulo diz assim, olha, está solteiro, traz as suas liberdades. Agora, você casou, você possui, sim, responsabilidades com relação a isso. E Paulo remete imediatamente para a intimidade. Eu não posso roubar do meu cônjuge o que lhe é devido. E aí, irmãos, nós temos o final disto. Porque quando Paulo diz que nós não podemos sonegar e nós não podemos roubar, é porque Paulo diz que nós não podemos, com isto, ser cooperadores de Satanás. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo. Vocês percebem como Paulo aqui ele é exagerado? Na linguagem, me refiro à linguagem. Porque Paulo poderia escrever assim, não vos priveis uns aos outros, apenas a não ser salvo em casos excepcionais. Pronto, né? Não. Paulo ele faz questão de enfatizar isso. Ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez, e veja que ele usa o talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala dessa relação, ele está dizendo que nós devemos ser cooperadores de Deus. Porque a sexualidade, conforme as Escrituras, promove a santidade do outro. E quando eu sonego e roubo, eu deixo de ser um cooperador nesse sentido com o Senhor e passo a ser um cooperador, um ajudador, um auxiliar de Satanás. E aí nós vamos entender uma coisa, o que Paulo está dizendo aqui, isso não é inferência não, isso para mim está no texto. O que Paulo está nos dizendo aqui é que o diabo, Satanás, que é aquele que Pedro diz que anda ao nosso redor como leão para nos devorar, ele tenta utilizar essa área que é a sexualidade como uma das suas principais armas para destruir o lar. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, poderíamos aqui interpretar da seguinte maneira, Paulo está dizendo, meu irmão, cuidado, porque o seu casamento vai ser uma desgraça, sua casa vai ruir, seu relacionamento vai ser destruído, vai ser explodido, vai sofrer um ato terrorista da parte do diabo. Mas isso só poderá acontecer se você cooperar com ele. Você não pode fazer isto. É por isso que a sexualidade, meus irmãos, está para muito além do que nós imaginamos, do que o mundo imagina. Não é só quando eu quero. Percebeu o egoísmo? Só quando eu quiser. Isso não é egoísta? Só quando eu sentir vontade. Isso não é egoísmo? Eu não estou muito afim. Isso não é egoísmo? Eu não estou pensando no outro. Eu não estou pensando em demandar, criar elementos, criar um contexto de santidade ao outro. E é claro que nesse sentido, nós precisamos rever o nosso conceito de amor. Porque o grande problema, meus irmãos, é que a sexualidade, o mundo insiste em enclausurar na esfera da paixão. Esse é que é o problema. A sexualidade tem que ter liga, tem que ter, sei lá, as expressões, tem que ter alguma coisa que é paixão. Eu não percebo como um ato de amor, porque amor é altruísta. Amor é pensar no outro. Paixão é pensar em mim mesmo. Amor é pensar no outro. O problema é que nós não conseguimos conviver com isso. Nós iniciamos a sexualidade pela paixão, que começa no namoro, aquela coisa que esquenta,
Aquela coisa que me dá prazer, eu vou namorar então, e sensações maravilhosas, começa aí. Eu levo para o casamento, e o que acontece é que no casamento isso perdura. Só que a paixão, ela é egoísta. Estar apaixonado é tirar da pessoa tudo que ela pode me dar. Quando ela não tem mais nada para me dar, pela minha concepção, eu não quero mais, eu descarto. É por isso que homens têm 2, 3 famílias fora de casa. É por isso que homens procuram outras mulheres. É por isso que mulheres procuram outros homens. Porque começa numa perspectiva egoísta, quando na verdade a sexualidade deve ser vista não pela esfera do amor, da paixão, mas pela esfera da santidade. É interessante porque eu vi 2 casos, vivi expressão na minha própria igreja. Depois eu chamei essa pessoa em particular, pastoreei e tal. Nossa, pastor. Mas são 2 casos. O primeiro é daquela Ione, não sei quantos conhecem. Talvez da minha geração conheça. Foi uma moça que foi mergulhar e ela ficou tetraplégica. Ela não mexe nada. Ela é toda entrevada. E ela pinta quadros com a boca. E ela se casou. E quando ela se casou, o corpo dela já estava totalmente encriquilhado. E eu ouvi alguém sussurrar: eita, como é que um cara casa com uma mulher dessa? Percebem? Não. O homem só pode casar com uma mulher que esteja no seu absoluto vigor físico. O mesmo caso é de um homem, um rapaz que é utilizado, ele é utilizado para essas palestras motivacionais e tudo. Eu não estou aqui valorizando o objetivo dessas palestras, mas o que é interessante é que ele tem uma doença que se chama, que é muito conhecida por talidomida. A pessoa não tem braço nem perna, não tem nada, ele só tem o tronco e a cabeça. Ele anda se arrastando. E aí eu me lembro que estavam comentando, porque na internet fazia sucesso, aí alguém perguntou: e ele casou? Aí alguém disse: casou. Gente, como? Como é que uma mulher casa com um homem naquela condição? Percebem? Percebem como nós somos maus? Percebem como nós somos egoístas? Percebem como nós somos mesquinhos? Nós crentes, que conhecemos as Escrituras, que deveríamos conhecer o lugar de cada prática, de acordo com as Escrituras, nós somos mesquinhos. De modo que se nós vemos um rapaz ou uma moça, como Stephen Hawking, todo encriquilhado numa cadeira de rodas, e aí uma moça bonita, saudável, ou um rapaz, por o contrário, for uma moça na cadeira de rodas, bonita, saudável, eu quero me casar com ele. Não faz isso. Você vai ser infeliz. Porque é um dejeto humano, fisicamente. Porque sempre nós levamos a sexualidade para o lado da paixão, que é egoísta, que é possessiva, que é monopolizadora. Ora, não é à toa. Por que as mulheres, elas se desfiguram com silicone? Por quê? Por que os homens se desfiguram com silicone? Por quê? Por causa do egoísmo. Por causa do que eu devo causar em termos de sensação. E calma, irmãos. Eu falei isso hoje para o pastor Eliomar hoje de manhã. Pastor, quando fala alguma coisa, ele tem que ter cuidado, né? E o pastor Alfredo é contra a cirurgia plástica. Eu não estou dizendo isso. Abdominoplastia, como é que ele mexe a cânula, como é que chama? Lipoaspiração. Não faça não, viu, Eliomar? Vai na dieta mesmo. Mas não, eu não sou contra isso, meu irmão. Não estou dizendo que sou contra. Não, e não sou contra isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós chegamos a níveis absurdos. Você não consegue ver uma mulher, não consegue ver um homem. Você consegue ver, sei lá, uma coisa, uma máquina. Isso por quê? Por causa da visão egoísta. E é nesse sentido que nós precisamos entender desta reciprocidade e o fato de nós não cooperarmos com Satanás. Não importa se o meu esposo... Eu conheço um colega de ministério que está desenvolvendo uma doença que é autodegenerativa. Daqui uns dias ele vai estar só o cérebro funcionando. E é jovem, não tem filhos. E as pessoas dizem:
Meu Deus, o que será dessa moça? Ué, ela vai ser feliz. Ela vai ser feliz, e ele também, porque na medida do possível, ele vai cumprir o que as Escrituras dizem. Porque a sexualidade tem que estar no patamar do amor. E que amor é esse? O amor de Deus. Cristo e a igreja são, obviamente, o modelo a ser seguido, e não o padrão do mundo, que é egoísta. E Paulo mesmo diz isso. Por isso, quando nós olhamos para esta expressão, nós percebemos que existem, além do que Paulo colocou aqui, podem existir outros obstáculos físicos. Podem existir enfermidades graves, ou esse tempo de oração, que eu particularmente não sei o que significa isto, mas, enfim, era uma prática da igreja naquela época. Então, de certa forma, existem elementos que podem privar essa sexualidade, mas ela tem que ser algo muito forte, tem que ser algo acima da minha própria capacidade. E aí eu devo amar, eu devo continuar com ela, eu devo olhar para ela e dizer: você é meu amor, você é o meu amor. Não importa a sua condição física, não importa, você é meu amor. É você olhar para o seu cônjuge numa cama, num balão de oxigênio, e que só mexa os olhos, e esteja ali sendo alimentada por sonda. É você olhar para aquela, do ponto de vista físico, uma situação muito complicada, é você olhar para ela e encher os seus olhos de lágrimas e dizer: você continua sendo meu amor. Você é o meu amor. Eu te amo. E eu tenho prazer em estar ao seu lado. Ah, meus irmãos, isso parece Sessão da Tarde na Rede Globo, né? Aqueles filminhos que passam lá. Como isso está longe do coração de muitos crentes, porque não conseguem agir e enxergar por aquilo que as Escrituras nos ensinam. É por isso que a visão correta que nós devemos ter, e agora aplicando aquilo que eu coloquei para os irmãos, a visão correta que devemos ter quanto à sexualidade, eu diria, em primeiro lugar, olhar que se trata do usufruto da intimidade, que essa intimidade foi criada pelo Senhor e precisamos ser gratos. A sexualidade, ela pode e deve ser vivida em toda a sua intensidade. É tão lindo quando as Escrituras dizem para mim que o corpo da minha esposa, do tampo da sua cabeça até o solado de seus pés, todo aquele corpo me pertence sexualmente. E eu devo ser grato ao Senhor por isto. É nesse sentido que a gente deve olhar para a prática sexual dentro do casamento como uma bênção de Deus. Essa prática sexual não é pecado. Pecado é retê-lo. Aí é pecado. Você não conceder, você sonegar, você roubar, você não ser um cooperador de Deus, mas cooperar com o diabo, isso sim é pecado. E, meus irmãos, a sexualidade é talvez a expressão mais íntima, mais exclusiva que nós temos para expressar o nosso carinho, o nosso romantismo, o que nós sentimos por aquela pessoa. E aí, nesse sentido, eu me sinto obrigado a dizer que sim, cada pessoa tem o seu ritmo. E nesse caso é preciso haver muita conversa e muito altruísmo. Mas lembrando que eu não posso me valer disso para sonegar, para roubar e para cooperar com Satanás. Entendam, por favor, o que eu estou dizendo. Mas eu não posso ser egoísta. Se o meu cônjuge tem demonstrado problemas nessa área, eu tenho que me sentar com ele, eu tenho que orar com ele, conversar com ele. Não exigir, ir para cima dele com as garras e dizer: faça isto. Eu conheço a história de um pastor amigo meu, claro que eu não vou citar o nome, né? Mas ele conta isso até rindo. Ele diz que no começo do casamento ele estava com a sua esposa e aí ele começou a mostrar para ela que gostaria de usufruir dessa intimidade. Ele disse: amor, hoje eu estou com muita dor de cabeça, hoje realmente eu estou muito ruim. Ele foi lá nas Escrituras, sabe? Olha,
Olha aqui, nada disso. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça, vamos lá. Seja bíblica, né? Claro que não, não é isso. Porque não é um ato egoísta. Irmão, por favor, coloque isso no seu coração. Sexualidade não é um ato egoísta. Você não pode sair daqui e dizer assim, tá vendo? Então agora você tem... Não, ao sair daqui, diga assim, Senhor, eu descobri o que eu tenho que fazer nessa área. Antes de conversar com seu cônjuge, que eu acho saudável, é você primeiro ver a sua obrigação, ver a sua dívida, ver o que você precisa fazer. Por isso, meus irmãos, nós também precisamos entender que não podemos ceder ao padrão mundano com relação à idolatria do sexo. Porque a sexualidade que o mundo apresenta é irreal. E as pessoas não entendem isso. É um padrão irreal. Não existe. É uma coisa que estabelece o pecado, estabelece a afronta contra o Senhor. O mundo está fazendo isso, ele deturpa. Porque quando eu penso no padrão das Escrituras, eu vou descobrir que a sexualidade é, antes de pensar em mim mesmo, pensar no outro. Muda. É como, por exemplo, conjugar o verbo na língua hebraica. Não sei se vocês sabem disso. Nós somos muito egoístas, né? Qual é a primeira pessoa que vem para conjugar o verbo? Quem é bom em português aí? Qual é a primeira pessoa que vem? Isso. No hebraico é ele. A gente precisa ter essa mentalidade. O outro. Vamos começar com o outro. Aliás, os indígenas também têm muito a nos ensinar quanto à cosmovisão que eles têm. A cosmovisão indígena na América Latina parte desse princípio. Primeiro é o outro, depois eu. Mas nós somos egoístas, somos modernos, né, Eliomar? Sou eu primeiro. A gente precisa reverter isso. Por isso a sexualidade é, antes de pensar em mim mesmo, pensar no outro. Eu preciso entender que a sexualidade é a imagem da união de Cristo com a igreja. É claro que não há uma união sexual entre a igreja e Cristo, no sentido como nós vivenciamos essa sexualidade, porque também o que está inserido aí é a procriação. Mas os princípios desta união existem. Deus não usa o casamento como exemplo da sua aliança? Não se lembram não, quando Paulo diz o papel da mulher e o papel do homem no casamento, ele diz como Cristo é com a igreja? Ou quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Oséias, quando Deus quer deflagrar o pecado de Israel, quando mancomunava-se a Assíria e o Egito, e eles então adoravam a Baal e Anate, ou Astarte, aqueles deuses estranhos, Deus dizia, vocês são como pessoas que se prostituem, pessoas que adulteram. E aí o Senhor diz assim, o que eu quero é te laçar com laços de amor, te levar para o deserto, falar-lhe ao coração. Então estes princípios, nós precisamos entender isto. Eu devo olhar, esse é o exercício, eu devo olhar para a prática sexual e dizer, essa prática tem que glorificar a Cristo, enaltecer a Cristo e apontar para os princípios desta união de Cristo com a igreja. Oh, meus irmãos, aí é que eu percebo que o prazer físico, sensorial, que deve ser usado com toda a intensidade naquele corpo que é meu e nesse corpo que eu concedo ao cônjuge, ser vivenciado como manifestação da glória da pessoa e da obra de Cristo. Porque se nós não fizermos isto, eu sempre tenho dito, quando falo sobre este assunto, nós temos dois caminhos, não há três. Não há o caminho em que nós temos o padrão das Escrituras, de Deus e de Cristo, Deus Pai e Cristo, o padrão do mundão e um meião aí, não é? Que é uma coisa que nem uma coisa nem outra. Então é neutro, isso não existe. Ou o padrão é Cristo, ou o padrão é o mundo. Se eu não olhar para esta intimidade pelo padrão de Cristo, não tem jeito. Automaticamente, a minha visão é mundana. Por quê?
porque não existe meio termo. Não existiam 3 montes, o da bênção, o da maldição e o mais ou menos. Salmo número 1 não fala de 3 caminhos, o do ímpio, o do justo e um mais ou menos. O Senhor Jesus não falou de 2 construções, uma na rocha, uma na areia e um no barro aí meio compactado. Não, são 2. E o que eu preciso é ter esse desafio de olhar para a sexualidade pelo padrão da palavra de Deus. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e os 2 se tornam uma só carne. Exclusividade, pactualidade e intimidade. Aliás, não esqueça mais isso não, porque amanhã a gente vai voltar a esse princípio do casamento. Vamos orar, depois eu vou abrir. Espero que vocês perguntem, por favor, porque isso ajuda a gente a dirimir e até ampliar o tema. Mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, num tema tão difícil, tão desafiador, num tema em que quando nós ouvimos, em outros contextos, ele é tão pragmático, ele é tão empírico, ele é tão experimental. Mas nós precisamos tratar esse tema também à luz das Escrituras. Este é o desafio, Senhor. É o desafio que afronta o padrão do mundo, afronta o modelo do mundo. Por isso, ajuda-nos a não sermos sonegadores, a não sermos ladrões, a não sermos cooperadores de Satanás. Mas que sejamos, meu Senhor, diligentes nesta dívida, concedendo aquilo que não é meu e cooperando com o Senhor. Ó meu Pai, ajuda-nos a sermos instrumento de santificação na vida do cônjuge, meu Pai, nesta área. É o que a Tua palavra ordena, é o que ela manda, é o que ela está dizendo a todos nós. Se há aqui, ó meu Deus, casais que ainda não entenderam isto, que estão sofrendo porque seguir o padrão do mundo é seguir o caminho da destruição, do divórcio, da separação. Ó meu Deus, que esses amados e honrados irmãos parem, reflitam, e que cada um reflita sobre a sua própria vida e diga: Senhor, eu quero glorificar a Cristo e demonstrar nesta intimidade a pessoa e a obra do meu Senhor. É muito desafiador, meu Pai, mas é possível, porque o Senhor está conosco. E é no nome de Cristo que eu oro, a quem servimos e amamos, ao amado de nossa alma. Amém. Bem, nós vamos passar para perguntas e eu espero que você, de forma desinibida, com muita tranquilidade, pergunte, só que você aguarda o microfone chegar até você, tá certo? Então já tem uma pessoa ali atrás que eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se responderei a todas, por capacidade mesmo, mas aquilo que for possível eu colocarei aqui. E se eu deslizar em alguma coisa, aí a Eliomar tem muita coisa a fazer a partir da semana que vem. Pode perguntar. Ok, Reverendo Alfredo, eu agradeço, muito esclarecedor a sua colocação sobre sexualidade, né, no casamento. Bom, eu queria inaugurar essa parte de perguntas falando justamente sobre a intimidade do casal. Eu não sei, o senhor tem filho adolescente e alguns pais têm filhos adolescentes. E geralmente ocorre quando há uma troca de intimidade entre o casal, aí fala: nossa, pai, que é isso? Ai, que nojo! Isso é muito, eu acredito que isso é mais comum do que se possa imaginar. É claro que o casal tem o seu lei, que é santo, né, e o lugar específico para isso, né?
Mas, como isso é privilégio, né, do casal, essa troca, eu queria que o reverendo explicitasse melhor isso, essa intimidade fora do leito, especificamente, mas no seu convívio, né, porque não apenas o ato sexual em si, né, mas essa intimidade entre casal, assim, no seu convívio, né? Sua pergunta é muito boa, muito pertinente, porque esse é outro desafio que nós temos. Por quê? Porque eu considero que nós, como pais, devemos ser exemplo para os nossos filhos naquilo que nós fazemos. Então, o que que eu faço e o que eu aconselho? Primeiro, você deve demonstrar para os seus filhos que existe um amor físico entre você e a sua esposa. Você deve demonstrar isso. Desde pequeno você deve, na frente dele, expressar carinho, expressar palavras, e isso desde pequenininho. E ao mesmo tempo explicar para ele. Eu me lembro que quando nós ensinávamos nossos filhos, eles ainda eram muito pequenos e nós passamos já, quando percebemos que já estavam numa idade onde os valores do mundo já começariam a entrar no coração dele, então nós nos antecipamos. E aí nós falamos sobre a procriação, como que as crianças são geradas, claro que na linguagem dele, né? A gente dizia, olha, o papai ama tanto a mamãe, que eles ficam muito juntinhos, muito juntos, e é tão junto que o papai coloca a sementinha na mamãe e aí então isso vai gerar uma criança. Quer dizer, então na linguagem deles a gente fizeram muito pequenos. Então é porque, claro, né? Eu sei que aqui ninguém utilizou o mito da cegonha, porque é um absurdo, né? Mas eu não duvido de nada não. Tem crente que usa o mito do Papai Noel para o filho, né? E diz crente, mas aí lança a mão de São Nicolau para dizer, olha, ele traz presentinho e tal, mas isso aí é outro assunto que depois você resolve. Então é importante que nisto você também demonstre. E quando você faz isso de forma natural, agora, aí vem o outro aspecto, com comedimento. Você não vai fazer ceninha na frente dele de uma intimidade que vai constrangê-los. Você não pode fazer isso. É porque é pecado isso. Porque existem práticas que são somente da sua intimidade. Mas, por exemplo, sempre eu e Sandra, a gente, por exemplo, eu abraço na frente do meu filho e eu falo palavras de carinho para ela. Eu abraço assim, ai amor, eu amo você, eu amo a tua alma, eu amo o teu coração, eu amo o teu cabelo, eu amo o teu corpo, sabe? A minha esposa, ela é mais tímida do que eu, né? Ela, ai amor, assim você com vergonha e tal. E a gente faz isso na frente dos filhos. É interessante que hoje, o meu filho hoje ele vai fazer 18 anos agora em julho, mas desde os 13 anos, interessante porque tem aquela coisa do filho querer dormir com os pais, né? Ai, dormir com o papai e com a mamãe. Aí você já estipula. Eu fiz assim, não, estipular então aqui uma regra. Então, de sexta para sábado, ok, só. Né? Não mais que isso. Mas é claro que eles sublevam e você acaba indo na onda deles. Mas foi interessante, o meu filho com 13 anos, ele chegou para a irmã, né, tinha 10 anos, 10 para 11 anos, e ela falou assim, mãe, eu quero dormir aqui. Aí ele falou assim, Ana, deixa o papai e a mamãe ficarem sozinhos. Eles precisam também ter momentos a sós. Então é uma coisa tão elegante, uma coisa tão dita com tanta seriedade, sem o mínimo de achincalhamento. Então é muito importante isso. Então, até hoje eu faço isso. Só que hoje a minha filha, ela ela é muito brincalhona, né? Então, quando eu abraço a minha esposa, às vezes ela está assim na cozinha, eu a abraço por trás, eu assim, amor, eu te amo tanto, você é a mulher da minha vida. Aí ela levanta da mesa, vem, né? Aí eu também. Aí se coloca no meio, aí eu saio daqui, menina, né? Então, em tudo num tom de brincadeira. Então, a minha resposta para essa pergunta é a seguinte: manifeste carinho físico. O casal deve fazer isso na frente dos filhos, porém, comedidamente.
Não é fazer ceninha, trazer constrangimentos, nada disso. Mas é importante. E somado a isto, por isso que a sua pergunta é excelente, porque ela me leva também a essa outra questão, pais, ensinem sobre sexualidade aos seus filhos desde cedo. Porque quando ele vai para a escola, ele é confrontado com a sexualidade do mundo. Ele não vai para a escolinha só aprender matemática, português, não. Ele vai para o recreio, ele às vezes é convidado a ir ao banheiro, e você precisa imprimir no seu filho os princípios das Escrituras. Então é isso que se deve fazer. Então isso é desde cedo. E aí, claro, numa linguagem que possa ser aceita por ele, compreendida por ele. Mas eu diria isto. Eu diria que o casal precisa, sim... como eu sempre digo, você não vai dar um beijo profundo na frente do seu... Isso é constrangedor. Mas uma bitoca eu dou de vez em quando, né? Dou lá, beijo, e os meus filhos... E a minha filha é muito... O meu filho já é mais assim... Aí o meu filho diz assim, nossa, como vocês se amam, hein? Minha filha é mais brincalhona. Meu filho é mais sério. Minha filha é mais brincalhona. Ai, eu também quero na bochecha, Mas isso é muito saudável, né? Então, isso é importante. Cria estabilidade. E eles aprendem que o casamento é, sem sombra de dúvidas, uma troca de amor, de carinho, né? Enfim, seria isso. Mais alguém? Tem alguém aqui na frente. O microfone, por favor. Você quer deixar o microfone comigo? Que aí eu posso ir levar? Na frente, sim. Pronto. Não tem jeito mesmo. Certo. Boa noite, Reverendo. Boa noite. Reverendo, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Eu queria saber se tem casos na sua igreja de jovens solteiros que namoram de forma contrária àquilo que nós aprendemos hoje, as orientações que o senhor deu. E como o senhor e o seu conselho, o conselho da igreja, tratam desses casos específicos nesse sentido de namoro mesmo, fora desses padrões que o senhor passou para a gente hoje? Uma boa pergunta. Eu não sei, sinceramente, assim, porque eles não falam, quer dizer, isso é uma coisa que não se fala mais. Quer dizer, nunca se falou, porque já há muitos anos eu tenho orientado os meus jovens, mas eu tenho dito a eles, eu tenho dito claramente que isso é pecado, é passível de vir ao conselho e dar explicações. Então, só isso já mostra que aí eles não se manifestam. Mas eu creio que isso é caso. O que eu aconselharia é, descobrindo que isso acontece, que o menino está usando o corpo da menina e vice-versa para criar essas preliminares, que isso é defraudar, né? Você leva e não conclui. Eu creio que, em primeiro lugar, uma conversa com eles. Se não surtir efeito, uma conversa com os pais. Aí, se não surtir efeito, dizer, olha, nós vamos ter que trazer ao conselho e ter uma conversa. Porque quando fala trazer ao conselho, a pessoa tem aquela ideia, né? Não. Porque a palavra trazer ao conselho, ela tem um sentido técnico que às vezes é ruim de ouvir. Mas eu diria o seguinte, trazer a liderança. Vamos conversar com a liderança. E talvez até recuperar esse casal nesse sentido. Mas eu diria que cada conselho, cada pastor deve encontrar o caminho. Até porque, você já deve imaginar isso, tem muito pastor que não concorda com esse discurso, não. Não, isso é radicalismo, deixa a moçada namorar, né? Deixa a moçada aproveitar e tal. Mas eu aconselharia dessa forma, uma conversa com o casal, depois uma conversa com os pais da menina, os pais do menino, dizem, gente, isso é pecado, vocês estão andando em terreno minado. Gente, é terreno minado, vocês acham que os casais namorados caem por quê? Porque ele amanhece com dor de cabeça e ela com dor no estômago? Estou com dor no estômago, eu acho que eu posso cair. Não. Vocês acham que isso acontece porque eles estão num momento de oração? E eu não estou ironizando, estou falando isso com muita seriedade. Você acha que isso acontece porque eles estão junto com os pais, discutindo sobre o que é casamento, sobre o que eles querem da vida? Olha, o que eu espero da esposa, o que você deve esperar de mim? Não. Isso acontece quando eles estão sozinhos, quando eles se sentem seguros de que não serão interpelados.
As pessoas perguntam para mim assim, pastor Alfredo, então qual é a maneira segura de namorar? Namore num lugar onde você sabe que poderá ser surpreendido pelos pais, pronto. Não vai namorar? Quando eu digo que os pais devem estar presentes, na maioria das vezes sim, mas às vezes estão ocupados, né? O pai está cuidando de algum afazer, a mãe está na cozinha, então eu não vou. Não, vai, mas na sala, onde você sabe que estão passando ali, olhando, né? É isso, esse é um ambiente seguro. Agora, você quer um ambiente, um ambiente, é como Paulo diz lá, de forma muito clara, quer ver quando a gente dá ocasião à carne? É quando o casado namorado vai para um carro, e vai para um lugar separado, quando o papai e mamãe não estão, aí vem o outro, vamos só conversar. Não adianta, gente, qual é a intenção disto? Não existe, não dá. Sabe? A gente precisa ser jovens, adolescentes, crianças, botem isso no coração de vocês. Então, é claro, mas nesse sentido, quando você tem situações dessa forma, o casal, os pais, eles chamam o conselho e conversam. Se persistir, dizer, olha, é caso de nós pensarmos num modo de disciplina, para tratar, né, para conscientizar. Se for servo de Deus, ele vai ser transformado. Se não for, é um instrumento de Deus para que ele se torne. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mais alguém? Eliomar, você controla o tempo, tá? Você controla. O senhor mencionou um pouco no que já foi tratado da pergunta anterior, mas eu gostaria que explorasse um pouquinho mais do que fala em 1 Tessalonicenses 4, quando fala da questão do defraudar o seu irmão, quando ele trata da prostituição. Ele fala, Paulo fala assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa... Só um momentinho, Carol. É o 1 Tessalonicenses 4. Tá, deixa-me abrir o texto lá. Ok, 4. 3 a 6. Pode ler. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. É nesse contexto de defraude, explorar um pouquinho mais, que é ofender e nem defraudar o seu irmão neste contexto. O contexto de Paulo aqui, é claro, é a prostituição. O que isso significa? As sociedades antigas, elas tinham um tipo... Deixe-me ir um pouquinho mais atrás para começar. Essa noção que nós temos de religião é uma parte da minha vida, então eu tenho meus negócios, tenho minha família e tenho a minha religiosidade. Isso é uma coisa nossa, né? É uma coisa da modernidade. Na época antiga não existia religião. Se falasse em religião, era algo que ele seguia, os seus deuses, mas tudo estava envolvido em algum tipo de teocracia. Seja esse Deus o Deus verdadeiro, ou esse Deus os deuses falsos. Então é nesse sentido. E nessa época existiam práticas culticas, rituais, em que se praticavam o relacionamento íntimo, a relação sexual. Até falei para o reverendo Eliomar, eu terminei semana passada a exposição de Oséias, lá na primeira igreja. Como isso é latente, né? Porque aquele povo era assim, eles diziam que adoravam a Javé, mas na verdade adoravam a Baal. E como é que eles faziam isto? Para que a terra pudesse produzir, Baal e Astarte deveriam se relacionar sexualmente. Então, para motivar essa relação sexual nesse ambiente dos deuses, falsos obviamente, eles tinham que praticar a sexualidade aqui. Então, para isso, a religião da época oferecia umas prostitutas sacerdotisas. Então, é nesse sentido que eles faziam. E isso também era uma prática muito comum na época do apóstolo Paulo. Quando ele fala sobre Tessalonicenses, ele começa tratando desse contexto. Porque parece incrível, mas algumas pessoas que se diziam crentes, elas ainda praticavam essas coisas. E Paulo dizia, olha, não faça isso.
Lembra quando Paulo, inclusive, ele usa a expressão dizendo, se você se deita com uma dessas mulheres sacerdotisas, você deixa de ser um com Cristo para ser um com ela. É grave isso. Isso é sério. É por isso que o adultério é exatamente isso. Quando alguém adultera, ele deixou de ser um com aquele cônjuge e passa a ser um com o estranho. Por isso que é grave. É muito grave. Só que aí Paulo, ele acresce dizendo que eu não poderia, mesmo na mutualidade, utilizar esses preceitos para defraudar, para levar a outra pessoa a pecar. Então, Carol, qual seria a aplicação? Não vamos entrar no texto por conta do tempo, né? Expor o texto, mas vamos direto às aplicações. A aplicação aqui é muito simples. O que ele está dizendo é que eu não posso utilizar a sexualidade como instrumento de pecado na vida de outras pessoas. Eu não posso fazer isso. E aí, volta novamente a questão. Isso pode acontecer isso pode acontecer como solteiro? Sim, como eu já acabei de colocar aqui. Isso pode acontecer na vida de casado? Sim. Eu posso, por exemplo, tentar seduzir uma irmã que é casada a adulterar. Então eu estou simplesmente levando essa pessoa a cometer pecado. Ou de certa forma, eu posso também, olha que coisa séria, eu posso empurrar o meu cônjuge para isso. Não isenta a culpa dele. Ninguém peca porque é responsabilidade do outro, é responsabilidade dele. Mas eu posso empurrá-lo para isso também. Eu posso defraudar a pessoa no seu corpo, quer dizer, existem N maneiras de eu fazer isso, casado ou não. E Paulo está dizendo, não faça isso. Nós não podemos fazer isso. O assunto sexualidade diz respeito ao casal e no ambiente mais íntimo do relacionamento. É aí que se estabelece. Fora disso, é problema. É problema. É por isso que o Senhor Jesus nos alerta com relação aos nossos olhos. E se você vê uma coisa e isso, enfim, te leva a pecar, arranque e joga fora. Eu admirei muito o filho de um diácono lá na minha igreja, já há muitos anos. Eu fui instalar Sky lá para eles, TV a cabo. E eles descobriram que todos os canais estavam abertos. Aí eles ligaram para lá, olha, o nosso pacote... Aí a própria empresa falou assim, não, depois a gente dá um jeito. E não deram. E todos os canais mesmo. Inclusive aqueles que são altamente pecaminosos. Aí, e agora o que vamos fazer? Não tem como tirar? Bom, tem um jeito. Porque lá tem uma senha, né? Você pode colocar uma senha nesses canais. Então, eles colocaram a senha para todos esses canais, que tem como você entende bem, né? Você coloca lá, botaram os íconezinhos lá, aí vamos botar a senha? Vamos. Aí sentou o primeiro, você coloca 3 letras. Então olha para um lado e faz qualquer coisa no teclado. Já, chegou. Aí sentou o segundo. Não olha. Aí o terceiro. Aí todos da família fizeram isso. Pronto, essa é a senha. Uma senha de 12 caracteres. Enter. Pronto. Não tem como você... Quer dizer, isso é uma atitude de segurança. Você poderia dizer, ninguém vai entrar. Ah, meu irmão, a carne é dureza, viu? Paulo diz, não dê ocasião. Então é muito... E aí, Carol, entra a defraudação, por exemplo, na roupa. E é aí que surge o problema. E eu vou falar um negócio aqui que talvez vocês nunca mais me convidem para vir aqui. Mas eu vou falar assim mesmo. No temor do Senhor. Roupa de banho para ir à praia. Pois é, vou ficar só com a indagação. É isto. É não defraudar. Eu vou usar o exemplo da minha filha, não porque, irmãos, os meus filhos são pecadores. E eles estão com Cristo pela graça do Senhor. Mas a minha filha, depois que ela se tornou mocinha, já tem uns anos, ela disse, eu preciso escolher uma roupa de banho. E ela escolheu. Agora é aquela coisa, né? A roupa de banho sempre é problema. Então, claro, você tem que ter um limite. Mas eu achei tão joia. Porque ela comprou aqueles tipos de roupa de banho, né, que tem manga aqui. Aqui tem manga. Aí ela usa aquilo, uma coisa que vem até o meio da coxa. E aí também ela comprou um tipo de saia emborrachada que vai para além. É assim, né? Parece que ela vai sair para fazer compras. Ela vai para...
E eu perguntei para ela, ela mostrou, pai, olha pai, que legal, né? Eu perguntei para ela, falei, filha, você está bem com isso? Está jóia? Ela falou, claro, estou muito bem com isso. Esse corpo pertence a Cristo. E ele está sendo guardado também, porque um dia pertencerá ao meu marido. E nós não impusemos isso. Eu nunca falei para minha filha, olha... Agora, ela sabe o que eu penso sobre roupa, porque defrauda, meu irmão, defrauda. E tem mais, não precisa nem expor o corpo, basta o tipo de tecido que você usa, o tipo de roupa íntima que você usa, que ressalta ou não. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Todos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando tanto para homens quanto para mulher. É um terreno minado, é uma área difícil. A defraudação vai para muito além do namoro. Eu coloquei o namoro como exemplo, mas vai para muito além disso. Sabe? E a gente precisa... E não é só para vir ao culto, é em todos os sentidos. Eu não posso usar o meu corpo para defraudar quem quer que seja. Os homens e as mulheres devem ser atraentes. O que significa? Bonita, maquiada. Eu acho tão lindo quando uma pessoa de idade, não é porque é pessoa de idade que vai andar relaxado, não. Coloca uma maquiagenzinha, bota uma roupa bonita, elegante. É tão bonito o homem também, mesmo com a idade, ele anda ali garboso. Palavra, eita, Eliomar não sabe o que significa essa palavra, garboso, mas aquele irmão ali sabe o que significa, né? O homem ser garboso. Isso é tão bonito. Agora, sensual, não. E nós sabemos, irmãos, o homem e a mulher, não é só a mulher, o homem também. Sabe quando ele deixa de ser atraente, a palavra atraente é nesse sentido de, nossa, que bonito, que elegante, para ser sensual. Nossa, então é nesse sentido. A defraudação, ela abrange muitas áreas e se torna pecado. Carol, as aplicações que eu daria ao texto seriam essas que eu falo para você. Acabou o tempo? Tá bom.